Se tem uma ferramenta que todo mundo gosta no mercado, essa ferramenta são as projeções, extensões e retrações de Fibonacci. Se você quer entender o que é uma retração, projeção e extensão de Fibonacci, a gente tem uma playlist completa no canal sobre isso. O objetivo desse vídeo é trazer alguns insights, é um Fibonacci além do básico, e alguns truques mentais para você poder usar retrações, projeções e extensões de uma forma adequada. Então vamos lá. Então bora aqui para a tela. Bom, primeira coisa que eu falo, mais importante do que qual Fibo que você tem na sua tela, qual que é o estudo que você tem na sua tela, é como que você usa esse estudo. Eu, você ou qualquer outra pessoa pode ter retrações de Fibonacci diferentes, projeções de Fibonacci diferentes, mas o mais importante é como que a gente trabalha a relação entre esses níveis. Fibonacci não é um número mágico, é simplesmente uma régua, é uma forma de você observar proporções de mercado e entender que, dado um determinado padrão de volatilidade no mercado, caso ele reproduza esse movimento ou caso ele corrija esse movimento, quanto que é cada nível ali, ou seja, ele corrigiu 50% do movimento, corrigiu 38,2% do movimento, 61,8% do movimento. Eu particularmente não sou tão fã da abordagem de número como um número mágico, mas sim como uma régua de proporções de mercado, uma ferramenta para você entender um pouco como está a relação risco-retorno dos melhores compradores, dos piores vendedores, enfim, e toda essa dinâmica de mercado. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu falo. Se você está com dúvida de traçar aonde que você consegue traçar uma retração de Fibonacci, um primeiro princípio é, sempre que você tem uma quebra de linha de tendência, você tem a possibilidade de traçar uma retração de Fibonacci. Então, basicamente, se a gente for desenhar aqui, toda vez que eu tenho um movimento, por exemplo, de topos e fundos ascendentes, que aqui você consegue traçar uma linha de tendência, você tem uma quebra e você tem um movimento que pode iniciar uma reversão, a pergunta que a gente naturalmente faz é até onde que essa reversão pode ir? E a retração de Fibonacci seria a ferramenta para a gente determinar isso. Então, por exemplo, você pode traçar do topo ao fundo, aí do topo ao fundo ou do fundo ao topo, pouco importa, porque isso aqui é simétrico. Mas você consegue ter esses níveis. Então, se o mercado tiver uma tendência, a tendência prévia for uma tendência forte, você consegue vir até o 30, o preço viria até o 38 e continuaria o movimento. Se não for uma tendência tão forte assim, essa reversão ela viria somente até o 61, ou pelo menos nesses níveis aqui, para depois continuar. Uma correção um pouco mais profunda. Fiz esse estudo aqui de qualquer jeito para vocês, mas o mais importante é mostrar como que isso funciona na prática. Então vamos lá, por exemplo, quando a gente pega o movimento do Ibov, esse movimento de queda que a gente teve ali mais ou menos de outubro 24 até janeiro 25, você poderia traçar uma linha de tendência em relação aos topos anteriores. Eu sei que não é um canal exatamente bem formado aqui, mas uma vez que o Ibov rompa essa linha de tendência, a pergunta que você faz é, caso ele recupere, até onde ele pode ir? E aí, naturalmente, eu traçaria esse Fibonacci aqui, essa retração, para identificar aonde que estão as possíveis retrações. A partir do momento que você traça uma retração de Fibonacci, é como se você colocasse uma grade, é como se você colocasse esse movimento dentro de uma determinada métrica, dentro de uma determinada régua. E a partir daí você trabalha a retração entre esses níveis. Então, se você está comprando, fazendo um movimento de compra no contra-tendência, ou seja, acreditando nesse movimento de impulsão, correção e nova impulsão, você pode usar o 61.8, você pode usar o 7,5, enfim, você pode usar qualquer nível ali como um objetivo desse movimento. Acho que essa é a forma mais simples de você entender as retrações. Sempre que você tem uma quebra de linha de tendência, você tem a possibilidade de traçar uma retração. Por exemplo, vamos pegar aqui de cabeça um ativo como Magalu. Magalu veio no movimento de queda, topos e fundos descendentes. Aqui você teve uma quebra de linha de tendência, teve uma quebra num canal. Logo, para quem está fazendo a operação de reversão de tendência, os níveis de Fibonacci podem ser usados como referência. Por exemplo, você vê que ela lateralizou no 61.8, lateralizou no 7,5. Eu acho que a dica que eu quero deixar aqui falando de retração para vocês é essa. Sempre procure quebras de linha de tendência. Quando você está traçando retração, geralmente você quer pegar aonde que esse movimento de contra-tendência pode ir. Lembrando, aqui eu estou mostrando movimentos maiores, mas você pode usar para movimentos curtos, por exemplo. E aí seria o caso de você usar as retrações de Fibonacci em movimentos a favor da tendência. O que eu estou querendo dizer com isso? O mercado ele se move a impulsos e correções, correto? Isso aí a gente já sabe, a gente já ouviu falar bastante e a gente domina. O ponto é que quando o mercado faz uma mudança de uma fase, você está na fase de impulso para a fase de correção e você acredita que a tendência vigente deve continuar,
nesse caso você também pode usar uma retração de Fibonacci. Como, por exemplo, se a gente olha para esse movimento aqui do dólar. Você vê que o dólar fez um movimento de impulsão, corrigiu uma nova impulsão. Quando ele começa a fazer esse movimento de correção, a pergunta que é feita é: até onde que esse movimento de correção pode ir? E aí a ferramenta de retração pode ser uma boa forma de você olhar. Então, você traça a retração em relação ao último movimento e observa cada nível. Uma dica, uma regra de bolso que eu uso: se eu acho que o movimento anterior é muito forte, se a tendência é muito forte, o preço ele deveria encontrar suporte nas retrações superiores, que é, por exemplo, 23, 38,2, por exemplo. Se a tendência não é tão forte assim, você tenta pegar o preço mais embaixo da continuidade desse movimento, como, por exemplo, retrações abaixo de 50%, como 61,8, 7.000,4, né, por exemplo. Então a gente teve um movimento de impulsão muito forte no dólar, você vê que a correção foi justamente entre essa região do 23 e 38, e aí você observa para poder, né, pegar a operação a favor da tendência. Um ponto muito importante aqui: os níveis, eles te mostram essas regiões de possíveis suportes e resistências, essa relação de risco-retorno para o mercado, só que você comprar ou vender só porque o preço chegou num nível de Fibonacci não é uma coisa interessante. Eu acho que você vai perder dinheiro fazendo isso. Eu costumo falar que a gente sempre precisa de localização e padrão de preço. O Fibonacci é só a localização. Não adianta, igual, por exemplo, quando você vai comprar uma casa. Não adianta você ter uma localização muito boa, mas a estrutura da casa ser muito ruim. Do mesmo modo, não adianta você ter uma estrutura de uma casa muito boa, mas numa localização ruim. É isso que, de certa forma, determina o valor dos trades. Você ter uma boa localização de preço, mas também você ter uma boa configuração de preço. Ou seja, aquela configuração que você vê que os compradores estão de fato atuando, que você vê que os indicadores estão apontando para o movimento, e aí você tem um bom price action. Esse aqui seria o exemplo do dólar, por exemplo, para você usar uma retração de Fibonacci a favor do movimento. É sempre que você quer pegar uma mudança de fase dentro de uma tendência vigente. Bom, eu vou dar uma olhada aqui em outros exemplos para trazer para vocês. Bom, agora eu vou trazer um exemplo de como que você pode usar retrações a favor do movimento, só que na ponta de venda. Aqui a gente consegue ter muita informação sobre o dólar, né? Pegando esse exemplo que vem ali do pregão do dia 31 de março. A gente consegue ver que é de fato um dia clássico de uma tendência de baixa, é bem claro isso. Quando você vê, uma vez que você vê o primeiro movimento, você espera o segundo, você pode traçar a retração para identificar até onde que essa recuperação pode ir. Lembra que eu falei com vocês sobre movimentos fortes e movimentos fracos? Se você observa o price action desse movimento aqui, é um movimento muito forte de queda. Por quê? A gente tem uma sequência de máximas e mínimas mais baixas, a gente tem os candles fechando próximo das suas mínimas, a gente tem pouca ou nenhuma sombra superior. Ou seja, de fato, é um movimento forte. A partir do momento que a gente tem a recuperação, como a gente tem um movimento forte, a expectativa é que o preço encontre resistência entre essa faixa do 23,6 e a região do 38,2. Foi o que aconteceu nesse caso. Obviamente, isso não vai funcionar sempre, vai ter hora que você vai estopar. Mas é só para você ter o exemplo de como que em um movimento forte, uma vez que você tem a recuperação, você espera que pelo menos a gente tenha essas primeiras retrações 23 e 38 atuando como uma região de resistência. Agora, lembra que eu falei que se o movimento não for tão forte assim, a expectativa é que você tenha o preço buscando retrações superiores, né? Ou seja, corrigindo uma porção maior do movimento? É o que aconteceu, por exemplo, quando a gente olha para o próximo pregão. A gente sempre traça os Fibonacci, obviamente, de topos e fundos, né? A partir de movimentos determinantes, então a cada topo e a cada fundo eu consigo traçar um Fibonacci. Mas eu quero que a gente observe essa porção do movimento aqui. Se você olha no detalhe, pegando do fundo ao topo desse movimento, você consegue ver que aqui a gente ainda tinha uma tendência de queda, porém essa tendência ela não era tão forte assim. Lembrando, aqui a gente tinha uma fase forte dessa tendência e aqui a gente tinha uma fase um pouco mais fraca. Eu sempre costumo falar que é para você olhar deslocamento por tempo. Aqui o preço deslocou muito em pouco tempo. Aqui o preço ele deslocou muito, mas assim, não foi tanto assim em relação ao tempo que ele demorou para deslocar. Isso aí já me mostra que o movimento já está perdendo força. Se ele está perdendo força, faz um movimento de recuperação e eu espero uma continuidade da tendência, eu vou tentar buscar o preço nas retrações superiores, como por exemplo as retrações de 61,8 e as retrações de 7,6. Isso aqui é bem clássico para você usar quando você tem, por exemplo, as tendências maiores mostrando um movimento de queda. Imagina, por exemplo, que o gráfico de 60 minutos ou que o gráfico de 15 minutos
está com uma tendência muito clara de queda, e aí nos 5 minutos você tem um movimento forte de recuperação. Você vai ainda acreditar na continuidade do movimento maior, porém você vê que no tempo gráfico menor dá para o preço corrigir um pouco mais, né? Dá para o preço fazer uma recuperação um pouco mais forte antes de você ter a continuidade de movimento. Muitas das vezes essas retrações de 61, 76, quando você olha no tempo gráfico maior, você está, por exemplo, passando perto de uma média ou alguma coisa assim. Bom, agora eu quero ir para as projeções e as extensões de Fibonacci. Lembrando para vocês qual que é a diferença dos dois. Projeções de Fibonacci é quando você tem esse movimento do pivô e você projeta a primeira perna, né? Você pode projetar a partir desse topo ou você pode fazer uma projeção de 3 pernas que a gente fala. E a extensão é quando você pega, digamos que o segundo movimento de um pivô para fazer a sua extensão para cima. Ambos são ferramentas de Fibonacci que você usa para identificar aonde que o preço pode ir depois de um determinado movimento. É uma referência diferente. Ao invés de você pegar um primeiro movimento e você identificar proporções dele para corrigir, você geralmente nas extensões e projeções, você procura regiões em que o preço pode chegar uma vez que rompeu o topo ou fundos importantes. Por exemplo, são como se fossem níveis invisíveis de Fibonacci. E aqui tem alguns truques que eu quero trazer para vocês. Uma coisa que é bem tradicional e que é bem interessante é que toda vez que a gente está começando o dia, você pode até olhar, por exemplo, níveis de suportes, resistências maiores, olhar um contexto gráfico maior, etc. E isso é bastante legal. Mas uma coisa que eu particularmente gosto de fazer e gosto de observar é como que o movimento de hoje, né, vamos dizer que você está operando hoje, o que ele está fazendo em relação aos movimentos do final do dia anterior. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês o exemplo do pregão do dia 14 de abril. Você vê que o índice ele abre num movimento muito forte e já dá uma continuidade na alta. Quando a gente olha no detalhe esse movimento do dia anterior, né, você vê que o preço ele fez um movimento de impulsão, consolidou, corrigiu e logo abriu. Isso aqui é como se fosse uma barra, tá? Esse gap é praticamente uma barra aqui. Então, o que eu gosto de observar logo no início do dia? Beleza, o índice já começou forte, até onde que ele pode ir? E uma referência para mim é pegar pivôs do movimento anterior, do final do dia anterior, como por exemplo esse movimento aqui. Lembra que eu falei que isso aqui é uma barra? Então é como se você estivesse pegando esse fundo ao topo e você traça as extensões. Então logo no início eu gosto de já ter algumas referências em relação a movimentos que eu acredito que são movimentos dominantes, né? Então você vê que, por exemplo, nesse dia ele atingiu a projeção de 100, a extensão de 100 e depois atingiu a extensão de 61,8. Porque é o seguinte, né, a volatilidade é como se você colocasse tudo no mercado dentro de uma medida similar. E como o mercado se movimenta em impulsões e correções, eu espero que as próximas impulsões e correções sejam proporcionais às impulsões e correções dos movimentos anteriores. Então é uma forma de eu usar, por exemplo, as extensões de Fibonacci. Do mesmo modo, e é o que eu falei, as pessoas elas podem usar projeções e extensões diferentes, contanto que você esteja pegando de uma região que é claramente um topo e fundo. A questão de qual que é o movimento dominante, né, a dominância do movimento, eu acho que esse movimento é mais importante ou esse movimento é mais importante, vai de cada um. Mas, sinceramente, não é isso que vai fazer você ganhar ou perder dinheiro, e sim como que você trabalha a relação desses níveis. Como, por exemplo, também esse movimento do índice. A gente teve aqui praticamente um fundo duplo que foi acionado. Você pode usar essa extensão para entender, caso o preço reproduza o mesmo padrão de volatilidade, aonde que ele pode testar, aonde que ele pode atingir. Como a gente está falando aqui, por exemplo, de uma reversão, né, ou seja, o preço ele fez um movimento de queda, recuperou, tentou mergulhar e depois virou o seu perfil de movimento, digamos assim, a gente saiu de um modo vendido para um modo comprado, naturalmente isso aqui para mim é dominante, né? Isso aqui é um movimento que ele está como referência para o mercado, ele está como referência para quem está operando o mercado, e imaginar que o preço possa andar proporções disso para mim faz bastante sentido, é bastante racional, né? Então, por exemplo, se a gente pega esse fundo duplo e projeta para cima, a gente tem o 130, 790, o 131 que no dia seguinte reproduziu e depois o 132, 147. Eu costumo ir até 3 níveis no máximo. Por quê? Porque eu acho que para cima disso, esse tal movimento dominante ele já perdeu a sua relevância, ele já perdeu a sua importância no price action vigente. Então esse aqui seria um outro exemplo de extensão. Eu vou pegar para vocês agora um exemplo de projeção de Fibonacci, que basicamente
né, quando você pega aquele movimento clássico do pivô, então impulsão, correção e uma nova impulsão, e a partir do momento que você tem um rompimento de um topo ou fundo importante, você espera que o mercado reproduza algumas proporções desse padrão de volatilidade. Eu costumo brincar que os pivôs é como se ele criasse energia potencial no mercado, né? Porque o mercado ele avança, ele recua um pouco para pegar impulso e depois ele avança novamente a favor de um determinado movimento. Então, na parte das projeções, é o que eu falei com vocês, é como se o mercado acumulasse energia, como se fosse uma energia potencial. Você faz uma impulsão, recua, pega impulso, digamos assim, e aí quando você tem um rompimento de um topo ou fundo importante, a expectativa é que você reproduza esse movimento anterior. Então aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar essas projeções. Você pode pegar do fundo ao topo, normal, o preço recuou, rompeu e avançou, ou você pode pegar, por exemplo, a projeção de 3 pontas, na qual você toma como referência não o rompimento do topo, mas sim o último fundo que foi acionado. Sendo muito sincero com vocês, para mim pouco importa se você usa a partir do topo ou se você usa a partir do fundo. O ponto mais importante desse movimento, eu acho que a característica dominante desse tipo de movimento é que o preço rompeu um topo importante e isso para mim se torna uma referência. E aí, obviamente, o preço ele pode reproduzir só 61.8, 100% ou 61.8, como foi atingido aqui no pregão do dia 9 do 4 às 14h35. Eu estou usando aqui exemplos para vocês do gráfico parado. Obviamente que isso no dia a dia é muito mais difícil de ser identificado, mas eu queria trazer esses insights para vocês. O primeiro, de você sempre lembrar de rompimentos de linha de tendência para traçar retrações, ou você identificar que você quer fazer um movimento a favor da tendência, né? Separar muito bem isso na sua cabeça, quando que você vai usar retrações para reversão e quando que você vai usar retrações para continuidade, eu acho que é um ponto importante. As extensões enquanto objetivos a serem atingidos de preço, e aí eu gosto muito de usar essas extensões quando está no início do dia, pegando aquela última hora do movimento anterior e projetando, para ter uma ideia de até onde que a gente pode ter nesse início de pregão, no início do pregão, e pensar as projeções, ou projeções alternadas, ou seja, as projeções de pivô, como um mercado acumulando energia para poder você ter um aumento de volatilidade, você ter um rompimento, que o pessoal lá fora chama de volatility breakout, em relação a esse movimento anterior. E a expectativa de você atingir proporções disso. Bom, esse foi o vídeo de Fibonacci além do básico para vocês. O meu objetivo aqui não foi discutir sobre o que é retrações, projeções e extensões, mas sim mostrar algumas dicas, alguns insights que eu uso ali no dia a dia com vocês todos os dias na sala ao vivo aqui do BTG Trader. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você compartilhe com seus amigos. Comenta aí pra mim, eu fico curioso de saber como que você usa a ferramenta de Fibonacci. E também não se esqueça de seguir no Instagram, @lucascosta_t. Te vejo na próxima, até mais e tchau, tchau.